Jesus, amém? Nós vamos meditar no livro dele, no capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27, amém? Enquanto você localiza o texto, eu vou orar, amém? Quero dizer mais uma vez, Andressa, ficamos muito felizes de receber você aqui, amém? Tenho certeza que foi programado na eternidade por Deus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me anulo para que o Senhor me use. Faça a sua vontade em mim, que eu venha diminuir e o Senhor crescer. Usa a minha boca para abençoar o povo que está aqui, inclusive a mim. E que essa palavra vá e cumpra aquilo para o qual ela foi destinada. E que ela encontre guarida nos corações que já foram regados pela chuva temporã e seródia do louvor. E que ela dê fruta 30, 60, 100 por um. E que o diabo não possa roubar a palavra aqui semeada em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vocês acharam o texto? O texto diz assim: a prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo ser humano, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Versículo 20: porque a ira do homem não produz, ou a ira do ser humano não produz a justiça de Deus. Versículo 21: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada ou implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao ser humano que contempla no espelho o seu rosto natural. Versículo 24: pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era o seu rosto, a sua aparência. Versículo 25: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Versículo 27: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, 2 pontos: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se contaminado do mundo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Hoje, aqui na Iapicaba, é o dia da doutrina. É o dia que é aquela palavra pesada, né? É uma palavra que é exortativa. E por que eu falo isso? Porque é bom falar em todas as quartas para quem for chegando saber disso. No domingo nós temos um culto da família, um culto leve, um culto de salvação, adoração, né? Na sexta já é um culto de libertação, é pesado. Mas na quarta é ensino, na quarta é didaquê, é doutrina da palavra, é como ser crente, Maria, é como andar na presença de Deus, amém? E pasme você, isso está sendo tirado das igrejas, e eu fui forjado com isso. Na minha época era doutrina, e que dia que era? Era às terças, e era de portas fechadas, tamanho era o chicote. Era porta fechada, só entrava quem já tinha se convertido, tinha batizado. Por quê? Porque as pessoas que não conheciam Cristo não iam aguentá-lo. E os meus pastores, eles não avisavam, não, batia forte, pegava pesado. Eu amava, porque eles criou, sabe, carne nas costas, criou raiz. Amém? E hoje aqui na Iapicaba, o Espírito Santo, ele encheu o meu coração, né? Ele me direcionou a estar falando para nós, né? Porque a palavra corta primeiro aqui, né? E o Espírito Santo ele me falou, ele me instruiu que a gente precisa, né? Ele falou: meu servo, fala para a minha igreja que é necessário domar a língua. É necessário domar a língua. Eu falei: Senhor, mas essa palavra, Senhor, é essa que tem para hoje. Eu falei: amém. E quando nós vamos
profundo, algo que a gente precisa entender, porque na verdade, quando eu vou ler o texto lá atrás, depois, na verdade, nós temos hoje, minha irmã Jennifer, no mundo, nós temos, principalmente no século 21, temos uma gama, temos uma diversidade incrível de meios de comunicação. No passado recente, a gente tinha carta para se comunicar, a gente tinha telégrafo, a gente teve depois, tinha um pombo correio, a gente teve depois aí o advento do telefone, o Graham Bell inventou o telefone, e aí depois do telefone, o telefone se aperfeiçoou, aí nós temos celulares, hoje você tem as mídias sociais, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, que hoje ninguém mais liga, é só o WhatsApp, e nós temos saiu daquele negócio da comunicação verbal, hoje nós temos uma gama, nós temos uma grande diversidade de meios de comunicação, e isso é bom, mas também é ruim. E quando se trata de nós da igreja, nós povo de Deus, a gente precisa entender que nós muitas vezes, por falarmos demais, por não entendermos o perigo da língua, por não entendermos que a língua não pode, ela segundo as Escrituras, só quem pode domar a língua é o Espírito Santo, amém? Nós acabamos às vezes falando mais do que devíamos, e nós acabamos entregando ouro para o bandido, nós acabamos usando nossa língua como arma contra nós, amém? E qual que é o ponto? O que Deus quer nos ensinar hoje? Deus quer nos ensinar que nós precisamos falar menos e ouvir mais. E qual que é o ponto? O ponto é que Deus nos deu 2 ouvidos e uma língua só, uma boca só. Ele queria nos dar um toque: 2 ouvidos e uma boca só. Quem é que está ganhando? 2 ouvidos, uma boca só. Ele quis dizer o seguinte: filhinhos, ouve mais e fala menos, amém? Deixa eu falar um negócio para vocês. Nos dias de hoje, não só no meio gospel, eu vou falar lá de fora também, e eu vou usar um exemplo recente. Eu não tem nada a ver com política, só vou usar um exemplo que o Brasil, o mundo inteiro conhece. Eu vou usar um exemplo que começa com B, amém? E esse exemplo, teve momentos que eu achei que ele tinha 11 anos de idade, menos, 6 anos, porque falou que a mulher do Emmanuel Macron era velha e feia, durante a pandemia falou que quem perdeu o ente querido estava chorando à toa, chorar para quê? Amém? E eu vou falar para você, eu não sou eu não sou do outro lado, amém? Você está me entendendo? Eu estou usando um exemplo, eu não estou lacrando aqui não, pelo amor de Deus. Eu só estou usando um exemplo de uma pessoa que perdeu com a boca e falou. A gente sabe as pérolas, amém? Falava um monte de besteira, um monte de coisa sem nexo para a idade. A maturidade te traz o quê? Condição de separar o que você pode falar e o que você não pode falar, amém? Então, por causa disso, por causa das palavras, acabou que alguém que podia estar ainda nos governando perdeu, porque palavra tem poder, amém? E aí nós poderíamos falar de usar mais pessoas lá de fora, amém? Mas eu acho que esse exemplo só já está bom, o mundo inteiro sentiu a fúria daquela língua, amém? E qual é o ponto? O ponto é, irmã Marina, que o Espírito Santo quer ensinar para nós cristãos, que a gente, guardando, a gente tem vitória. O que ninguém sabe, ninguém estraga, amém? O que ninguém sabe, ninguém estraga. Eu garanto para vocês aqui que você conhece alguém que perdeu vitórias por causa da língua.
Eu garanto para você que você conhece alguém que perdeu bênçãos por causa da língua, perdeu uma oportunidade de ficar calado e conquistar algo, mas não aguentou. Amém? E tem gente que fala assim, já teve pessoas que olharam para mim e falaram assim: apóstolo, eu sou sincero, eu não aguento, eu tenho que falar para isso. Não é sinceridade, desculpa, amém? Desculpa, só tem um termo. Eu vou ser bondoso, é ser nécio, é ser tolo, amém? A Bíblia diz, nós vamos ver lá na frente, que até o tolo se passa por sábio quando fica de boca fechada. Se alguém tiver de boca fechada, você não tem como saber se ele tem um conteúdo ou não. Então você vai deduzir que a pessoa é sábia. Amém ou não amém? Quantos casamentos não são desfeitos por causa do falar fora da hora? Mulheres e homens, eu não vou aqui pesar só para as irmãs não. Mas vamos combinar que as mulheres têm um peso na palavra, né? Tanto é que quando Jesus ressuscitou, ele falou: eu vou aparecer para uma mulher, porque ela vai espalhar rapidinho a minha ressurreição. Amém? Amém ou não amém? Né? Por isso que ele apareceu para Maria Madalena, porque ele sabia que a notícia ia se espalhar, mas no normal, né? É só para descontrair, mas não é só a mulher, né? A mulher ela é mais comunicativa. Deus fez a mulher assim, mas o homem também, tem homem que não domina a língua, amém? E o que o Espírito Santo quer falar hoje? O Espírito Santo quer nos instruir a não dar para o diabo munição, amém? Nem sempre eu tenho que falar: apóstolo, eu estou certo. Não, nem sempre você tem que falar. Apóstolo, eu sou muito sincero. Nem sempre você tem que ser sincero. Não quer dizer que você tem que ser falso, quer dizer que você não tem que aplicar a sua sinceridade, porque muitas vezes a sua sinceridade vai trazer mais malefício do que benefício. Amém? Então a gente tem que discernir o tempo, a gente tem que saber: agora é hora de falar, agora não é hora de falar, agora eu devo agir, agora eu não devo agir. Isso é sabedoria. Amém? Na Bíblia tem um rei, está lá em Isaías, se eu não me engano, Isaías 39, se eu não me engano. Tem um rei o rei Ezequias, homem muito de Deus, e a Babilônia mandou uns caras lá levaram presente para ele, bajularam ele, e levaram presente caríssimo. Ele era um rei, e chegaram lá na terra do Senhor, lá em Israel, e falaram para nós: trouxemos bastante presente para você. E ele ficou tão alegre que ele pegou esses homens e mostrou tudo para eles. Mostrou o palácio, mostrou a sala do tesouro, mostrou o templo, mostrou tudo. Abriu a vida para ele. Vou abrir um parênteses aqui: nunca abra a sua vida para ninguém. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Quando se trata de vida conjugal, não fale do seu casamento para amiga, nem para amigo, porque se você elogiar o seu cônjuge, o amigo ou a amiga vai passar a ter interesse. Não estou fora da direção do Espírito Santo, amém? Amém ou amém? Se você começar a elogiar o seu cônjuge, ou seja o seu marido ou a esposa, amém? A pessoa que está ouvindo vai falar: opa, é difícil achar alguém assim. E vai brotar ali, começa o negócio. Você está dando instruções, você está falando, porque, amém? Então você nunca deve abrir sobre o seu relacionamento. Você nunca deve falar para as pessoas como é que está o seu relacionamento. Você tem que resolver, você e o seu cônjuge, com Deus, Jesus sendo a terceira dobra, amém? Com Ele no meio, porque ninguém vai poder te ajudar, e pelo contrário, ainda por causa da sua não vigilância, ainda você pode perder o seu cônjuge. Estou falando coisa que eu sei, amém? Se você não mantém as portas, os muros do seu casamento fechados, alguém invade, amém? Tem muitos casais que são destruídos porque o inimigo usa essa questão: é muito minha amiga, então eu vou contar tudo para ela. Você vai falar os pontos fortes e os pontos fracos do seu marido para a sua amiga, ela vai aplicar nele. Você vai falar os pontos fortes e os pontos fracos da sua esposa, do seu amigo, ele vai investir nela, amém? Aqui é altar, amado. Aqui é o lugar de onde a verdade sai, amém ou amém?
Então se você está fazendo um negócio, você está planejando um negócio, ou você vai fazer um negócio, não fale para ninguém. Não fale para ninguém. Fique segredo. Se você é cristão, ore, entregue. No máximo. Isso eu te aconselho. Se o seu líder espiritual for de Deus, convide ele para orar com você. Fala, meu pastor, meu bispo, meu apóstolo, ore comigo, eu estou aí com um projeto, ora para dar certo. Amém? E mesmo assim, se for um líder que também, amém? Porque eu já conheci líderes que não tinha lido Tiago, não. Amém? Então tem que ter. Então, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Amém? O segredo é a alma do negócio, é a chave da vitória. Amém? Você tem que guardar com você. Eu estava lendo uma frase não é bíblica. É Sun Tzu. Você já ouviu falar dele? Ele escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. Ele fala algo muito interessante, eu vou traduzir para você. Ele fala assim, se prepare, invista naquilo que você vai fazer, não fale para ninguém, e quando você for realizar, faça com raiva, faça rápido. Amém? Você entendeu? Eu até salvei no meu celular. Sun Tzu fala para você se preparar em silêncio. Não fala para ninguém. Quando as pessoas menos esperarem, você aparece no negócio. Você casou, você entendeu? É levantado no ministério. Você aparece. Como é que foi isso? Amém? Eu comprei um apartamento sem ninguém saber. Não falei para ninguém. Quando eu comprei, a pessoa falou: como é que você comprou? Eu falei: porque você não sabe que eu comprei. Amém? Amém ou amém? Então a gente tem que entender, meu amado, são 30 anos pastoreando, são 30 anos servindo a Deus, né? 37 anos, 38 anos eu vou de crente, estou indo para 4 décadas, eu apanhei no início. Isso que eu estou te falando, eu apanhei. Eu era do tipo que eu contava tudo para todo mundo. Falava: olha, e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Olha, meu Deus, Jesus falou que vai me dar 12 dons. E a pessoa: vai dar não, né? Olha, eu fui hoje procurar emprego. Jesus falou para abrir uma porta. Que é isso, irmão? Não vai dar, emprego está difícil. Aí até que caiu minha ficha. Eu falei: não, toda vez que eu falo, alguém joga areia, eu vou ficar calado. Amém? Vou ficar calado. E esse rei, ele mostrou tudo para todo mundo. Isaías chegou, foi lá no palácio e virou para ele e falou para ele assim: mistérios, quem são aqueles homens que vieram aqui? E ele falou assim: eles são lá da Babilônia, eles trouxeram presente para mim e tal, né? Me alegraram muito. Isaías perguntou: o que você mostrou para eles? Eu mostrei tudo, não teve nada que eu não mostrei para eles. Eu mostrei até meu quarto, meu aposento real, mostrei tudo. Isaías falou: olha, você fez mal, porque vai chegar um dia que eles vão voltar e vão levar tudo que tem aqui, até os jovens da realeza, vão levar a casa do tesouro, vão levar todos os utensílios. E mais tarde, essa profecia se cumpriu. A Babilônia entrou na Terra Santa, levou Daniel, levou Sadraque, levou Misael, levou Azarias, levou todo o tesouro do templo do Senhor, levou tudo para a Babilônia, levou todo mundo cativo, porque eles tinham ido lá para espiar. Eles foram lá para fazer um relatório para Nabucodonosor, que representa o diabo. Então, deixa eu falar um negócio para você. Muitas vezes, quando alguém está interessado em saber da sua vida, muitas vezes, eu não estou generalizando, amém? Mas muitas vezes, quando alguém está interessado em saber da sua vida, você já viu aquela pessoa que quer saber cada passo que você dá? Você demora para cair sua ficha? Ela quer saber o que você comeu, ela quer saber o que você vestiu, ela quer saber onde é que você foi no domingo, no sábado, na segunda, ela quer saber tudo de você. É porque ela gosta de você, não é porque ela quer o que você tem. Ela quer estar informada. Amém? É o Nabucodonosor. Amém? Amém ou amém? Amém. Amém ou amém? Amém. Vocês não têm ideia do que, como sacerdote, o que eu já vi. Esse negócio de abrir intimidade. Não abra intimidade para ninguém. Ninguém. Amém? Não abra intimidade para ninguém. E no texto, eu vou ler um outro texto aqui atrás. Amém? Eu vou ler uma parte que está aqui, que faz parte da pregação. Eu quero que você preste atenção.
meus amados irmãos, toda bondade e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? A gente é primícia, a gente foi gerado em Deus, a gente foi gerado para lançar palavras de bênção, a gente foi gerado, casal, para falar o que Deus manda. Amém ou amém? Vocês estão me entendendo? Estão comigo aqui? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo ser humano, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ou seja, o irmão de Jesus, Tiago, está mesclando aqui a questão da língua com a questão da ira. Deixa eu falar um negócio para você. Se alguém já virou para você, já falou assim, te ofendeu, e depois virou para você e falou assim, desculpa, eu falei sem pensar. Alguém já falou isso para você? Eu sou curioso. Eu fui fazer uma pesquisa sobre o processo da fala. E nessa pesquisa eu descobri que no processo da fala existe uma coisa muito interessante. Primeiro eu penso. Depois que eu formulei a frase na minha cabeça, no meu cérebro, depois que os neurônios fizeram a sinapse, entraram em contato um com o outro, passaram a mensagem, as palavras, as letras foram forjadas e formadas em palavra. Agora o cérebro vai ordenar que o meu aparelho, a minha boca, né? Essa área que o otorrinolaringologista cuida, né? As minhas cordas vocais, né? A mente vai ordenar que haja vibração, que o pulmão ajude e que saia o som com a língua. Amém? Então existe um processo, porque eu penso para depois falar. Então quando alguém te ofende, ela ofendeu porque queria, ela pensou, porque a fala passa pelo processo mental. Não tem como falar sem pensar. Amém? Então isso acontece muito entre os casais. Desculpa, amor, eu falei sem pensar. Tem que pedir perdão, porque falou pensando. Amém? Então, uma das coisas que você tem que entender, o que o Espírito Santo quer fazer nessa noite aqui conosco. O Espírito Santo ele não quer trabalhar na minha boca, na minha língua, nem na sua língua. O Espírito Santo não quer trabalhar na minha garganta, nem na sua garganta. O Espírito Santo quer trabalhar na fonte do problema. Onde é que é a fonte do problema? Aqui, mudança de mente, metanoia. Amém? E metanoia radical. Um dia, eu estava falando, a gente estava no batismo, e tinha um irmão sentado do meu lado, e a gente começou a falar sobre isso, sobre a língua, e eu comecei a falar de crente que fala palavrão, e ela falou para mim assim, eu falei, a Bíblia diz, e a Bíblia diz, que a boca fala daquilo que abunda o coração. Está falando desse músculo aqui? Está falando aqui, coração. Por isso que a palavra decoração, coração. Amém? Então, a Bíblia, quando ela está falando do coração, ela está falando da mente. Então, essa irmã rapidinho falou, eu falo um pouquinho, mas o meu coração não está cheio. Eu falei, tá, irmã, tá, pode não estar cheio, mas tem um pouco, porque sai um pouco. Amém ou amém? Então, deixa eu falar para você um negócio, fica comigo aqui. É normal uma pessoa cheia do Espírito Santo falar palavrão? É normal? Você considera uma pessoa cheia do Espírito Santo que concorre com a Dercy Gonçalves? Quem sabe quem foi a Dercy? Sabe, né? Ela ganhava a vida falando palavras torpes, né? Então, o cristão que fala palavrão, ele está cheio do Espírito Santo? Jesus falava palavrão? Então, é um ponto onde a gente tem que trabalhar. Amém? Eu não tenho como. Eu já bati de frente com líderes que falaram, mas isso é normal. Não é normal não. Normal lá fora. Como você pode pegar um microfone para ministrar uma palavra santa e falar um palavrão, falar uma besteira?
Esses dias teve na internet uma mulher que ela falou um palavrão no altar. Ela depois fala, ela nem se tocou, porque já era natural. Amém? Então, tudo isso vai poluir a sua alma. Além de poluir a sua alma, vai atrapalhar a fé das pessoas que estão do seu lado. Amém? Então, uma das coisas que nós precisamos converter em nós é a nossa língua. Amém? Vocês estão me entendendo? Estão comigo? Sabe, a Bíblia diz que, está aqui em Tiago, da mesma boca não pode proceder água doce, água amarga, bênção é maldição. E aí nós vamos para o seguinte, vamos fechar para nós, para os crentes, no nosso meio, no meio da igreja hoje, a igreja que nós vivemos, a igreja contemporânea, não estou falando em APCAB não, estou falando no geral, na igreja, tem fofoca? Tem fofoca na igreja? Tem até um site que chama Fuxico Gospel, amém? Fuxico Gospel, amém? E a Bíblia compara a fofoca a pecado de feitiçaria, amém? Deixa eu falar um negócio para você, olha que interessante, eu estou ouvindo, eu vou falar para a tua igreja, está tranquilo? Deixa eu falar um negócio para você, Deus, Ele nos 10 mandamentos, um mandamento que tem lá, não matarás, amém? Na lei. Agora, a Bíblia fala que se eu falar mal do meu irmão, ou do próximo, se eu falar mal de uma pessoa pelas costas, pela Bíblia, no padrão de santidade de Deus, eu já matei aquela pessoa, eu sou assassino. Se eu falar mal, está na Bíblia, se eu falo mal de alguém pelas costas, eu estou matando ela. E um dia, quando eu descobri isso na Bíblia, eu falei, Deus, se for seguir esse critério, pouca gente vai entrar no céu, se não haver conversão, porque a gente vacila, chega uma hora que a gente vacila, e a gente acha que está, não, eu estou com razão para falar. E a gente fala dos homens de Deus no altar, a gente fala dos irmãos da nave do templo, a gente fala sabe, de tudo, e a gente esquece que a gente não é juiz, a gente não é juiz. Então, deixa eu falar um negócio para você, será que se eu ficar calado, eu vou ganhar, eu vou ter a vitória? Será? Vou. Se eu ficar calado, eu vou ter a vitória, porque quando eu me calo, Deus fala por mim, amém? Quando eu me calo, Deus vai falar por mim. Deixa eu falar um negócio para você muito interessante, o que a Bíblia fala, Deus, Ele vira para Moisés, com o povo lá que saiu do Egito, desse lado tem montanha, desse lado tem montanha, na frente tem o mar, tem um árvore, não tem balsa, e atrás está vindo um exército altamente treinado para matar todo mundo, e é uma multidão de escravos, eles não sabem lutar. E Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, o que você está falando aí? Fica caladinho, fala para o povo calar a boca e pisa no mar que o mar vai se abrir. Calai-vos e vede o grande. Moisés vira para o povo e fala, calai-vos e vede o grande livramento que o Senhor vai dar. Então tem horas que Deus não pode trabalhar porque a gente não fica calado. Amém? Eu não estou falando de falar fora da hora, estou falando de usar a língua quando não deve usar, e isso se chama murmuração, amém? Murmuração, você sabia que a murmuração ofende o coração de Deus e atrapalha a nossa vitória? Amém? A murmuração, ela testifica que a gente não está crendo, então às vezes a gente faz tudo certinho, mas aí e aí acaba, perde a vitória, perde a bênção, amém? A gente precisa aprender a guardar a língua. Agora, vamos prosseguir aqui. Onde que eu parei? Porque a ira do ser humano não produz a justiça de Deus. Ou seja, o que quer dizer? Que a pessoa às vezes fala muito que ela está nervosa. E quando a pessoa está nervosa, ela não pensa para falar. Não é que ela não pensa, ela não filtra os pensamentos. Fala demais. E ela não vai operar a justiça de Deus. Amém? Versículo 21, portanto, largando de mão, vou traduzir para vocês, largando de mão, tirando toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada.
Ou seja, quando você acolhe com mansidão a palavra, você vai aprender que você não precisa agir em toda situação. Eu vi uma foto muito interessante, tem um lobo, tem acho que é um falcão voando, e o lobo ele pula para pegar o falcão, só que ele pula no penhasco, e é alto, o falcão voa, ele não, e ele tá indo rumo ao falcão, e lá embaixo está escrito, nem tudo precisa da nossa reação. Às vezes, você tem que entender que aquela chance para você falar é uma armadilha do diabo para te pegar. Amém? Porque o lobo vai cair no penhasco e vai morrer, o falcão vai continuar voando. Amém? Então, é isso que o Espírito Santo está querendo ensinar hoje aqui. A gente tem que entender que nem tudo precisa da minha palavra, nem tudo precisa da minha ação, nem tudo precisa da minha língua. Amém? Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Vou falar o contrário, né? Que isso é o melhor exemplo que existe, casal. Você sabe a primeira coisa que o diabo corta no relacionamento de casal que vive lá conjugalmente, que come sal junto. Você sabe qual é a primeira coisa que o diabo corta na vida de um casal, que acaba com o casamento? A comunicação. Enquanto um casal está falando com o outro, ainda tem esperança. Mas quando o marido ou a mulher não aguentam mais conversar com o outro, acabou a comunicação, aquele casamento já está só no pontinho. Dá o tempo, já é. Então, eu estou falando o contrário para você entender. A falta da comunicação é destrutiva. A comunicação exacerbada demais, sem controle, também é destrutiva. Amém? Amém ou amém? Eu garanto que você já perdeu vitórias por causa da sua língua, porque eu já perdi. Eu já entreguei o ouro para o bandido. Você acha que eu sou melhor que vocês? Eu já entreguei. Eu falei com quem não devia. Eu contei o que não devia sobre mim, sobre vitórias que eu ia ter. Por isso que mais na frente eu aprendi. Joguei fora. E nem sei onde está. Amém? Então, uma das coisas que a gente tem que entender hoje aqui. Eu, até hoje, não sabia o quanto a minha língua era minha inimiga. Amém? O quanto a minha língua era minha inimiga. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da... O que o irmão de Jesus está querendo dizer aqui agora? Fale menos e faça mais. Quem muito fala não faz. Amém? O irmão de Jesus está falando aqui, procura praticar o que está aqui. Ele está querendo dizer o seguinte: coordene a sua palavra com o seu modo de agir. A Bíblia fala que Jesus era um varão poderoso em obras e palavras. Amém? Então, você já viu aquela pessoa que ela fala muito, mas na hora H ela não faz nada? Já viu? Ela enche as pessoas de esperança, mas quando precisa dela, ela já viu aquela outra pessoa que é quietinha, você não dá nada por ela, e quando você menos espera, ela está ali te ajudando, ela faz as coisas, ela é atuante, porque é um tipo de pessoa que não fala, mas faz. É esse tipo de pessoa que é forjada pelo Espírito Santo. Amém? É esse tipo de pessoa que Deus procura. Amém? Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Você olha no espelho, né? Versículo 24. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era o seu rosto. Amém? Olhou no espelho lá e tal, né? Eu não lembro mais. Você está falando aqui o seguinte: que se eu escuto a palavra, se eu não aprendo que eu devo praticar, eu vou me esquecer. É o que está falando. Ele está misturando vida com Deus, a atitude cristã, ele está juntando isso com o perigo da língua. Porque se você andar a língua, você vai viver o que está aqui. Você vai ser um praticante da palavra. Você vai ser alguém espiritualmente maduro. Amém? Amém ou amém? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade,
e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Então ele está falando aqui, ó, você tem que ser operoso praticante, você tem que entender que essa prática, isso que você faz, vai te levar à vitória. O fato de você ser alguém que guarda a sua boca, vai te levar à vitória. O fato de você ser alguém que não fala mal das pessoas, vai te levar à vitória. Deixa eu falar um negócio para vocês, eu me sinto mal quando a gente é levado a começar a falar de alguém que não está presente. Eu me sinto mal, porque o Espírito Santo me incomoda. Eu não estou falando eu como sacerdote, às vezes eu vou fazer um paralelo de alguém na igreja e tal, é diferente, mas eu não vou tocar no caráter da pessoa, mas eu estou falando de rodinhas. Um dia, quando eu trabalhava secularmente, trabalhava numa empresa, e o pessoal estava falando mal de um rapaz, e a gente estava na rodinha, e eu estava ali, se fizeram a rodinha do meu lado, que eu era um cristão simpático, carismático, que atraía as pessoas, fizeram uma rodinha ali, eu fiquei no meio, fiquei ali junto da rodinha, e o pessoal estava falando mal, descendo do bambu de um rapaz lá, que era nosso colega, era nosso companheiro, e o pessoal depois comia com ele na mesa, né? E ele ia passando lá, eu olhei para ele, vem cá, vem cá, eu falei, ó, você é o maior interessado nesse papo, porque eu estou falando de você. Nunca mais me chamaram com rodinha, né? E passaram a confiar em mim. Eles falaram, não, esse aí você pode confiar, porque não, né? Porque eu falei, não, gente, você quer falar dele, ele está aqui, ele é o maior interessado. Se tem alguém que sabe os podres dele, é ele mesmo. Vamos perguntar para ele. Fiz em tom de brincadeira, mas o pessoal aprendeu. Amém? Então, eu acredito que Deus não aprova isso, Deus não aprova a fofoca. Amém? Eu sei que está preocupado sendo redundante, mas está redundante mesmo, porque Deus quer que fique gravado no nosso coração. Amém? Eu quero que a Lisdetos coloque no telão, procura aí no notebook, aquele que guarda a sua língua, guarda no mal a sua alma. Digita que aparece. Uma das coisas que guardar a língua te dá, paz. Quando você guarda a língua, você tem paz. Amém? Aquele que guarda a sua língua, a pessoa que consegue guardar a sua língua na boca, preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir, acaba se... Entenderam a mensagem? Qual é o segredo? Guardar a pessoa que consegue guardar sua boca, é a língua, né? Preserva a própria vida. Ou seja, aquele que guarda a boca não corre risco de morrer. E essa morte, você pode colocar, Wesley, não é só a morte do corpo, não, a morte de vida, não. Você pode ser a morte dos seus sonhos, morte dos seus projetos, morte das suas realizações. Amém? Então, olha o que acontece com quem faz o contrário. Todavia, quem fala sem para que pensar, acaba se arruinando. Amém? Procura aí para mim. Até o touro passa por sábio quando se cala. Amém? Eu quero que a igreja veja, eu gosto de mostrar na Bíblia. Amém? Até o touro passa por sábio quando se cala. Amém? Então, o que o irmão de Jesus está ensinando aqui, ele fala antes, né? Ele vai nos instruir e vai falar que a língua é inflamada pelo inferno. Até mesmo o touro passará por sábio, se conservar a sua boca. Olha que interessante, gente. Você já parou? Eu não quero encher linguiça, não. Nós já estamos terminando. Eu só quero que você entenda a mensagem do Espírito Santo hoje. Você já parou para pensar na profundidade desse provérbio? O anterior e esse aí? Amém? Já parou para pensar? Eu conheço gente tola. Você conhece gente tola? Eu conheço. Eu falei de mim aqui. Amém? Falei besteira? Estou certo ou não estou? É tolice as coisas que foram ditas ou não? São tolice ou não são? Amém? Para que você vai chamar a esposa de alguém de velha e feia, gente? Para quê? Se ela tem que ser bonita e agradar o marido dela. E isso em rede nacional. Deixa eu falar para você, eu tenho que falar isso. Está dentro do ensino que Deus está dando hoje. Se você, dependendo do seu grau de importância,
sua palavra tem mais peso. Amém? Por exemplo, eu não sou melhor que ninguém, amém? Mas eu tenho um grau de importância, as pessoas dão valor ao que eu falo, então eu tenho que pensar muito para falar. Eu não posso falar ao vento, amém? Eu não posso, porque eu tenho um exemplo a dar. Tem coisa que eu penso, casal, que eu deixo aqui, oro para Deus tirar, né? Eu estou falando acerca de opiniões, vocês estão me entendendo? Então, até mesmo o touro passará por sábio se conservar sua boca fechada e dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se o touro ficar de boca fechada e conservar sua língua, parecerá que ele tem grande inteligência. Então, olha, pessoa inteligente, porque não fala nada, não fala nada, amém? Creio que esses exemplos aí, por si só, já bastam, amém ou amém? Vocês estão sendo abençoados? Amém. Agora eu vou ler aqui, né? Eu vou ler a parte aqui que fala sobre o que contamina a nossa linguinha, amém? O que contamina a nossa língua, é só um texto. Vocês estão sendo abençoados? Amém? Vamos guardar a língua? Amém? Então vamos lá. Meus irmãos, não vos tornei, capítulo 3 de Tiago, amém? Os pecados da língua, o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos seres humanos é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os seres humanos feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Olha para o irmão do seu lado e fala para ele assim: entrega a sua língua para Jesus. Fala para ele, deixa Jesus converter a sua língua. Um dia eu cheguei numa igreja e eu recebi uma saudação e saiu essa palavra, e como era uma saudação, foi bem breve, e eu falei para as pessoas: falem menos. E eu não tenho moral para falar, porque eu não falava nada. Eu passei a falar depois que Jesus me encontrou. Eu era tímido ao extremo. Se eu estivesse no meio de uma casa, eu falava, acho que 0,1%. Eu era bem calado, eu era muito tímido. E eu tive a oportunidade de saudação nessa igreja, e eu falei para o pessoal: falem menos, guarde a língua, porque você vai evitar que o diabo te pegue. E o pastor pegou depois de mim, ele chegou lá e ele falou assim, ele era ao contrário de mim, ele falou: eu falo, eu falo mesmo. E aí, o que eu entendi? Que ele não tinha entendido a palavra, ele recebeu como ofensa, e ele era alguém que gostava de falar. Em nenhum momento eu quis dizer que você não deve falar, eu quis dizer: fale menos, reflita, amém? Para quê? Para ser abençoado.
Mas olha aqui que interessante. O que Deus fala para nós nessa noite? Em primeiro lugar, controle da língua. Segundo lugar, não devemos nos irar e devemos esperar a justiça de Deus. Se você se irar, a justiça de Deus não virá. Terceiro lugar, devemos nos livrar de tudo que é sujo e não acumular pecado. Quarto lugar, devemos receber com calma a palavra em nós enxertada. Nunca devemos receber uma palavra exortativa como ofensa. Nós não devemos achar que Deus quer nos ofender. A palavra é para nos moldar, é para nos curar. Amém? Quinto, devemos ser praticantes da palavra, ou seja, devemos ser crentes. Sexto, devemos ter cuidado em tudo que nós vamos falar com nossa língua, pois nossa língua é inflamada pelo inferno. Sexto tópico, são 6 tópicos. Nós devemos ter cuidado com nossa língua. Eu vou falar para você, eu vou traduzir para você para a gente orar e embora. Sua língua é sua inimiga, minha língua é minha inimiga. Só quem pode comandá-la para ela ser benéfica para nós e para os outros é o Espírito Santo. Amém? Escola de pés. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém?